Boa noite, boa noite. Claudinei, boa noite, Ilza. Em instantes a gente vai começar uma live para lá de bacana. Iremos falar sobre o caso Robinho, né? Letícia, seja bem-vinda. Nós iremos analisar, né, sobre os aspectos penais do caso do jogador Robinho. Iremos ver qual é a relação que ele possui com o nosso direito penal brasileiro. Será que o caso ocorrido lá na Itália teria alguma relação com o direito penal brasileiro, né? Isso tudo nós iremos responder hoje na nossa live. Nós iremos fazer uma análise para lá de bacana. E lógico, antes da gente começar, eu tenho um pedido a fazer a vocês. Quem puder, né, vão clicando no coraçãozinho, vão compartilhando a nossa live para os amigos, os colegas de vocês que se interessem, que sejam apaixonados por este nosso universo do direito penal, e ficarei muito grato. Tô vendo aqui o colega Hudson Alves. Hudson, eu vi o teu vídeo no Instagram, na hora que você pergunta, indaga ao promotor de justiça quais eram as provas contundentes que tinha contra o cliente. Eu achei incrível a tua manifestação. Parabéns. Então, pessoal, bem-vindo a Cioli, Maiara, Isaías Marcelino, Benones, seja bem-vindo também, Neto Ferreira. Já a gente está começando. Vou pedindo a vocês, quem puder ir marcando, chamando um amigo para vir nos assistir. Hoje é um tema para lá de bacana que vai fazer a gente realmente pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, pessoal, já temos 10 pessoas aqui comigo, né? 10 pessoas já estão conosco. Acredito que já é um quantitativo suficiente para a gente já ir começando a introdução da nossa live. Galera, meus amigos, nós tivemos neste ano, né, nos últimos dias, uma grande repercussão nas redes sociais no que tange ao fato envolvendo um jogador de futebol para lá de conhecido, que é o jogador Robinho, né, envolvido com a notícia, na realidade, contando que ele tinha sido condenado por um crime de estupro. Condenado pela justiça italiana pelo cometimento de um crime de estupro. Pois bem, embora isto esteja no auge agora, vale lembrar que é o seguinte: o fato não ocorreu tão recentemente, né? Este fato ocorreu em janeiro de 2013, né? E a gente pensa, quem está acompanhando, quem só teve ciência desse fato por redes sociais, pode ficar até surpreso quanto a isso, né? Mas vamos lá. Em 2017, Robinho foi condenado a 9 anos de reclusão pelo crime de estupro, por um fato ocorrido em uma boate de Milão, na Itália, no dia 22 de janeiro de 2013. Segundo a sentença, né, nós não temos acesso ao processo em si, porque ele tramita em segredo de justiça. Segundo a sentença prolatada, a vítima foi levada para um camarim de uma boate e abusada por 6 homens, dentre eles Robinho, Ricardo Falco, e ambos já condenados na Itália, e outros 4 brasileiros que foram acusados em processos à parte, porque eles já não se encontravam mais no país ao longo da investigação. Deste modo, Robinho já foi condenado desde 2017. Na época, Robinho era um atleta do clube de futebol Milan. Eu não sou um grande apaixonado pelo mundo do futebol, não acompanho muito a carreira de muitos jogadores, então tudo que eu trouxe é de cunho informativo, tá? Quando a sentença de Robinho ela foi proferida,
em 2017, Robinho já não mais jogava no Milan, ele jogava no Atlético Mineiro. Esse fato da condenação de Robinho fez com que surgissem inúmeros protestos, principalmente em Belo Horizonte, o que apressou a saída do jogador do país, né? Apressou outras negociações e tudo mais. O que foi que aconteceu desde então? O porquê que desde 2017, quando a sua condenação surgiu, nunca mais ouviu-se falar, nunca mais houve a mesma repercussão e somente 3 anos depois ela voltou. Vamos analisar o contexto. Robinho, após essa decisão, após sair do Atlético Mineiro, ele seguiu um roteiro que o fez praticamente desaparecer, sair dos holofotes. E aí, este fato e tudo mais tornou-se, entre aspas, esquecido pela imprensa. Ele foi jogar na Turquia e durante esse período quase não era lembrado pela imprensa brasileira que o atleta tinha sido o fato. Qual fato, professor? O fato do atleta ter sido condenado por estupro pela justiça italiana. Somente 3 anos depois, quando ele é recontratado pelo Clube de Santos, é que a pena em que ele sofreu é novamente relembrada em nosso país. Só que é o seguinte, esse tema ele foi ressuscitado e ganhou a expressividade que hoje tem exatamente por reações indignadas, com toda razão, nas redes sociais. E por conta de inúmeras dessas razões, a mídia também passou a tratar deste fato com um posicionamento crítico e adequado ao episódio. Daí o que acontece? Foi um processo, agora vamos falar um pouco sobre o processo. Este processo que envolveu o jogador Robinho, ele teve no bojo de suas provas interceptações telefônicas que serviram de base para fundamentar a decisão da justiça italiana. Ele foi condenado em primeira, ele está agora recorrendo, ou seja, a decisão não transitou em julgado. Então ele, juridicamente, ele ainda não é considerado culpado. Ele é um réu que está respondendo o processo de estupro perante a justiça italiana. Pois bem, feito essas preliminares, vamos às questões jurídicas, né? Vamos às questões jurídicas e peço mais uma vez que quem puder vai curtindo aí para poder aumentar o nosso algoritmo e também vai compartilhando para os colegas que vocês conhecem, que gostam de direito penal, para vir acompanhar e prestigiar o nosso momento de estudo. Vamos lá, para as questões jurídicas. Direito comparado primeiramente. Qual foi o fundamento no Código Penal italiano que condenou Robinho? O fundamento foi o artigo 609 bis do Código Penal italiano, que trata sobre violência sexual. O Código Penal, naquele período, ele trazia a seguinte redação: quem, por violência ou ameaça ou abuso de autoridade, obrigar alguém a praticar ou sofrer atos sexuais é punido com a pena de prisão de 5 a 10 anos de reclusão. Só que esse dispositivo é a redação original que estava em vigência na época que o fato ocorreu, ou seja, em 2013, essa era a redação. Em 2019, o Código Penal italiano sofreu alterações. Em julho de 2019, essa pena desse patamar de 5 a 10 anos, hoje o patamar é de 6 a 12 anos. Doutora Carolina, vou aproveitar essa aula top em plena sexta-feira. Brigadão. É uma satisfação ter vocês aqui numa sexta-feira à noite, não é? É um sextou de quem gosta de direito. Então, teve uma alteração. A gente sabe muito bem que pelos princípios basilares que norteiam em diversos ordenamentos jurídicos, esse aumento de pena posterior ao fato não irá retroagir para atingir Robinho. Nós sabemos disso. Então, Robinho responde pela redação original do artigo 629 bis do Código Penal italiano. Só que é o seguinte, o Código Penal italiano, isso é o caput, aí ele vem como uma espécie que é o que nós conhecemos como parágrafos, que é o item 1. Antes de ingressar no item 1, ele faz a seguinte menção,
Quem induzir alguém a praticar ou sofrer atos sexuais está sujeito à mesma pena. Item 1. Por abusar da inferioridade física ou mental da pessoa lesada no momento do crime. Quer dizer o quê? Está muito parecido com a figura que nós temos aqui no Brasil, que é estupro de vulnerável. Esse item 1 do artigo 629 bis, que diz, responde também na mesma pena, quem abusar da inferioridade física ou mental da pessoa lesada no momento do crime. Esse é o nosso conhecido como estupro de vulnerável. Daí, nós, com base nesse tipo penal, a justiça italiana o condenou o jogador Robinho a 9 anos de prisão, o que fez com que ele recorresse. E essa decisão é desde 2017, tá? A questão é, qual a relação deste caso com o direito penal brasileiro, já que o fato ocorreu lá na Itália e não no Brasil? Ora, professor, nós sabemos, desde quando nós iniciamos o estudo de direito penal, nós aprendemos um negócio chamado princípio da territorialidade. Nós sabemos que crimes cometidos fora do país são aplicados à lei penal daquele país. E crimes cometidos no Brasil, nós aplicamos a lei brasileira, a lei penal brasileira. Isso nós encontramos lá onde? No artigo 5º do nosso Código Penal. O artigo 5º ele diz o quê? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Isso é o princípio da territorialidade. Então, via de regra, se a gente analisar somente o artigo 5º do Código Penal, nós não iremos sequer se interessar por um fato ocorrido lá na Itália. A princípio, o direito penal brasileiro ficará o quê? Distante deste fato ocorrido. Nós não nos debruçaremos sobre ele, porque justiça italiana que se preocupe, justiça italiana que o condenou, que faça cumprir a pena. Brasil, não vamos nos preocupar quanto a isso. Pois bem, vamos lá. A boate onde ocorreu o suposto crime de estupro é território italiano, não é brasileiro. Tá, e a gente pode muito bem realmente chegar à conclusão de que não vamos aplicar a lei brasileira. Contudo, o Código Penal não para por aí. Ele não para no artigo 5º. Ele vai além. Além do princípio da territorialidade, o nosso Código Repressivo, nosso Estatuto Repressivo, ele traz também o princípio da extraterritorialidade. O princípio da extraterritorialidade. O que é que este princípio faz? Ele possibilita a aplicação da lei penal brasileira mesmo a fatos ocorridos fora do território nacional, mesmo para fatos ocorridos fora do Brasil. Só que o seguinte, não é de qualquer jeito, não é o bel prazer, tipo, o Brasil, quer saber, aquele caso eu vou aplicar a lei penal brasileira, este outro seria interessante aplicar a lei penal brasileira. Não é bem assim. Nós temos que observar que o Código Penal ele traz certas condições para que o direito penal brasileiro possa entrar em cena. Para que o direito penal brasileiro possa entrar em cena. Essa possibilidade da extraterritorialidade está no artigo 7º do Código Penal. No artigo 7º do Código Penal. Então que eu sei que vocês estão com o vadimeco na mão, né? Porque numa sexta-feira à noite, vocês já colocaram na agenda aula no Instagram com o professor Taítalo, vou deixar meu vadimeco aqui do lado, não é? Então, sei disso que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Abriu o artigo 7º do Código Penal. E o que nos interessa, para efeitos da nossa live, forte abraço aí para o professor Maílson, grande advogado criminalista de São Paulo. Aí Laís pergunta, a live ficará salva? Se Deus quiser. Se não der problema aqui no Instagram, eu vou salvar. Mas vamos lá, continuando. E o que nos interessa está no artigo 7º, inciso 2, a linha B. Vamos lá. O que diz o artigo 7º caput?
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, a linha B, praticados por brasileiros. Diz o quê? Crimes praticados por brasileiro poderá se sujeitar à lei penal brasileira. Pois é, já encontramos aí uma primeira relação com o direito penal brasileiro ao fato ocorrido aonde? Lá na Itália. Doutora Carol pergunta, essa aula é toda sexta? Eu vou, quem sabe, né? Hoje escolhi uma sexta, mas seria interessante a gente marcar um dia de grupo de estudo, né? Online. Muito bom. Vamos pensar nisso, né? Que tal? Então, estamos com um grupo de estudo um pouco parados, vamos ver se a gente ativa uma vez por semana nessa nossa aula. Mas vamos lá, vamos continuando. Primeira relação com o direito penal brasileiro. Se um fato for praticado por brasileiro, mesmo fora do país, o agente poderá se sujeitar à lei penal brasileira. Olha só, nossa primeira relação com o direito penal brasileiro de um fato ocorrido lá fora. Robinho é brasileiro. Então, nossa relação está totalmente alinhada com o fato que ocorreu. Daí, nós seguimos. Agora nós devemos observar o seguinte, pessoal, que a lei penal brasileira, ela traz alguns requisitos para a sua aplicação a fatos ocorridos fora do Brasil. Não é só, ocorreu, o agente é um brasileiro, já vamos aplicar? Não. Nós temos alguns requisitos que devemos observar. Nós devemos observar alguns requisitos. Pessoal, a Iana disse que o áudio está bem baixo. Para vocês também está baixo? Confirmam para mim, por gentileza. Aí nós temos que observar estes requisitos. Nós vamos agora, no mesmo artigo 7º, nós vamos lá para o parágrafo 2º, inciso 2, que ele fala, no parágrafo 2º, lá do artigo 7º, que diz o quê? Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei penal brasileira depende do concurso das seguintes condições. Agora nós vamos analisar as condições que o Código Penal traz para que a lei penal brasileira possa incidir sobre o caso. Vamos lá. Primeiro, a linha A. Entrar o agente no território nacional. Primeiro requisito para o direito penal brasileiro poder se debruçar sobre um fato delituoso cometido fora do Brasil por brasileiro, entrar no território nacional. Atualmente, onde Robinho se encontra? No Brasil. Robinho ingressou no território brasileiro, então o primeiro requisito está plenamente preenchido. Segundo requisito, vamos continuar analisando, a linha B do parágrafo 2º. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Olha só, o crime de estupro tanto é crime na Itália, como também o é no Brasil. Nós chamamos a espécie de crime cometido lá na Itália não só o estupro simples, mas como o estupro de vulnerável e ainda mais praticado de forma coletiva, né? Pela análise, pelo menos do que eu fiz, a nossa lei penal é muito mais severa do que a lei italiana, por sinal. Mas, vamos lá. Segundo requisito, está preenchido, professor? Está sim. O estupro tanto é crime na Itália como é no Brasil. Então, o segundo requisito para uma possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a um fato ocorrido fora, preenchido também. Vamos para um terceiro. Terceiro requisito, qual seja? Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quando é que a gente pode extraditar, né? Vamos lá. O estupro, ele é um crime punido com pena de prisão superior a 2 anos, é um requisito. Para poder haver extradição, o crime tem que ser punido com pena de prisão superior a 2 anos. Então, logo
Logo, o estupro é crime que autoriza a extradição. E qual o fundamento? Artigo 82, inciso 4 da Lei 13.445 de 2017. Vamos repetir? Artigo 82, inciso 4 da Lei 13.445 de 2017. Então, o estupro é um crime que pode sim extraditar? Pode. Então, terceiro requisito, perfeitamente preenchido. Quarto requisito, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido pena. Robinho, ele não foi absolvido pela justiça italiana. Pelo contrário, ele foi condenado em primeira instância e está em grau de recurso. E também, mesmo condenado, não chegou a cumprir pena. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? O quarto requisito também está cumprido, também está preenchido. Nossa, nós já vamos caminhando bem, já estamos vendo assim uma relação do direito penal brasileiro com um fato ocorrido fora do território nacional. Quinto requisito trazido pelo Código Penal. Muitas vezes nós estamos estudando nos livros e não conseguimos enxergar na prática aquilo que aprendemos, não é verdade? Olha só um fato que nós conseguimos analisar vários pontos. Quinto requisito, agora qual é? Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Pessoal, na Itália, Robinho não foi perdoado. E sua punibilidade não está extinta nem pela lei italiana e nem pela lei brasileira. É só a gente analisar o prazo prescricional, não é? É só analisar o prazo prescricional. Então, desse modo, Robinho continua plenamente podendo responder criminalmente porque não houve extinção de punibilidade, seja por prescrição, seja por outro motivo. Então, quinto requisito, perfeitamente preenchido. Então, nós chegamos a certa conclusão. Nós analisamos o quê? Vamos ver aqui, vamos recapitular o que nós estudamos até agora. Primeiro, nós verificamos se haveria a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira com um fato ocorrido no Brasil. Nós vimos que sim. Embora a regra seja a territorialidade, nós vimos que o Código Penal traz também a possibilidade de extraterritorialidade. Nós vimos também que o direito penal brasileiro poderá ser aplicado quando um crime cometido no exterior for cometido por um brasileiro. E nós vimos que, para esse brasileiro poder ser responsabilizado pelo nosso direito penal, ele teria que passar por 5 requisitos para que a gente pudesse cogitar a ideia. Quais são os 5 requisitos? Vamos lá. Primeiro, entrar no território nacional, Robinho está no Brasil. Segundo, ser o fato punível tanto na Itália como no Brasil. Robinho, ele cometeu um crime, que estupro tanto é crime no Brasil como na Itália. Terceiro, está o crime incluído entre aqueles que autorizam a extradição. Estupro autoriza a extradição, porque ele possui uma pena maior do que 2 anos de reclusão. Quarto requisito, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou ter aí cumprido sua pena. Robinho não foi absolvido e nem cumpriu pena, embora condenado em primeira instância. Quinto requisito, que nós acabamos de ver, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo ter extinta a sua punibilidade pela lei penal mais favorável. Aqui no Brasil, sua punibilidade não foi extinta. Na Itália, também não. Então, os 5 requisitos estão previstos. Então, nós podemos chegar à conclusão de que o Brasil, ele pode processar e julgar Robinho por este estupro, por esse suposto estupro, vamos falar assim para primazia da tecnicidade.
né? Embora eu não conheça o processo. Estamos falando tudo isso no mundo da cogitação do que nos é divulgado. O Brasil, ele pode, sim, processar e julgar Robinho por este estupro, ainda que o fato tenha ocorrido na Itália e ainda que ele esteja condenado lá em primeira instância. Se o Brasil quiser, ele pode sim. Ele pode processar e julgar o Robinho por esse fato que ocorreu na Itália. Só que aí, se eu parasse aqui a nossa live, o conteúdo que nós acabamos de ver é aquela mesmice que você já lê no livro. É aquela mesma coisa que você aprende em sala de aula. E vocês sabem quem é meu aluno, me conhece, eu não gosto de ficar só no mais do mesmo. Eu não gosto de ficar com aquela mesmice de sempre e guardar o óbvio. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos pensar um pouco mais. Vamos lá. E se a decisão, vamos fazer uma pergunta. E se a decisão de Robinho transitar em julgado? Se a decisão de Robinho transitar em julgado, poderá ele ser extraditado para cumprir a pena? Pessoal, quem estuda constitucional consegue chegar à resposta facilmente, não é? A resposta é qual? Negativa. Não é possível, mesmo que ele seja condenado lá, mesmo que a pena dele esteja transitada em julgado, ou seja, não couber mais recurso, a Itália solicitar a extradição de Robinho para ele cumprir a pena, o Brasil não pode, não é não querer, ele não pode extraditar Robinho. Por qual motivo? Por ele ser brasileiro nato. O Brasil não extradita brasileiros natos, não é? Como nós podemos saber. Daí surge uma nova pergunta. Professor, então quer dizer o quê? Que se ele ficar no Brasil e o Brasil ficar de braços cruzados e tal, não se importar com isso, ele vai ficar impune? Como poderíamos fazer o Robinho passar a cumprir essa pena se efetivamente ele for condenado lá na Itália, a decisão estar transitada em julgado? Como é que pode ser feito para que ele possa cumprir efetivamente a pena? Pessoal, vamos analisar duas hipóteses. Que essas hipóteses estão envolvidas com um tema de cooperação internacional. Tá? Nós vamos analisar duas hipóteses que estão relacionadas a um tema de cooperação internacional. Dentro deste universo de cooperação internacional, nós encontramos um princípio que é extradite ou julgue. O que quer dizer esse princípio do extradite ou julgue? Quer dizer o quê? Se você, país, não extradita o seu nacional, então você tem a responsabilidade de julgá-lo. Então, como nós sabemos, se Robinho estiver no país no momento que a decisão transitar em julgado e for solicitada a extradição, o Brasil ele nega. Isso é juridicamente possível, isso é o juridicamente esperado. O Brasil negará a extradição por ele ser brasileiro nato. Só que o que acontece? O Brasil, ele logicamente, ele deverá iniciar uma nova persecução penal, ele deverá analisar totalmente a produção, iniciar tudo do início para processar Robinho e ter uma sentença condenatória com ele. Não é verdade? Só que é o seguinte, é contraproducente ele iniciar novamente uma ação penal, empreender esforço para processar criminalmente Robinho novamente, tudo isso. E isso dá um desgaste de tempo muito grande, não é verdade? Daí o que acontece? Neste ponto, nós vamos ter que analisar algumas outras hipóteses. Deixa eu ajeitar com o celular que estava quase caindo. Né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Não, nós vamos concluir, não vai demorar não, viu, Laísa? Porque o celular aqui estava numa posição um pouquinho ruim, eu tive que ajeitar, mas eu acho que agora vai. Pronto. Então vamos lá. A primeira hipótese que eu falei, que é essa do Brasil ter que novamente processar e tudo, trata-se de um instituto chamado de transferência do processo. Né? Um instituto chamado transferência do processo, que é o que? A Itália iria remeter o processo ao Brasil com todas as provas colhidas da investigação para instruir essa nova ação penal que o Brasil iria ter que
iniciar, que teria uma nova persecução penal para poder condenar o Robinho pela lei brasileira, né? Ocorre que, como eu disse, essa atuação do Brasil ficaria muito desgastante. E daí a gente teria que caminhar para uma segunda hipótese. Teria uma segunda hipótese, professor, para tentar dar uma celeridade ou uma maior eficiência nesse presente caso? Teria. A segunda hipótese seria um instituto da transferência da execução da pena. Isso é novo. Isso não existia, não havia a menor possibilidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro antes de 2017. Essa transferência da execução de pena. Por quê? Porque se a gente for lá e ler no artigo 9º do Código Penal, que autoriza a homologação de sentença penal estrangeira, nós vemos que lá, essa homologação de sentença penal estrangeira só pode impor ao agente que esteja no país aqui reparação de dano, sujeição à medida de segurança, mas não pode cumprir pena privativa de liberdade. Então o ordenamento brasileiro era atado, estaria de mãos atadas para poder alguém que cometeu crime lá fora e for brasileiro e não pode ser extraditado, de cumprir a pena no Brasil, mesmo com base numa decisão lá fora. Qual seria a solução então, professor, desse segundo modo, que você disse que antes de 2017 não haveria? Pessoal, é exatamente a transferência da execução da pena. Isso está previsto no artigo 100 da Lei de Imigração, que é a Lei 13.455 de 2017. Daí, com a decisão transitada em julgado, com a decisão condenatória de Robinho transitada em julgado pela justiça italiana, pode muito bem, sabendo que ele não poderá ser extraditado, ele está aqui no país, pode muito bem o governo italiano solicitar a transferência da execução de pena aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, ele cumpriria a pena imposta pela justiça italiana, com base nesse dispositivo do artigo 100 da Lei 13.455 de 2017. Então, pessoal, nós conseguimos ver o quê? Que o direito penal brasileiro tem sim relação, possui sim relação com o fato ocorrido lá na Itália em 2013, que envolve o jogador de futebol Robinho. Pessoal, feitas essas considerações, espero que vocês tenham despertado o interesse sobre a temática, né? De um olhar jurídico, de um olhar com cientificidade. Um abraço aí para todo mundo que está falando aí no nosso chat. Fico imensamente feliz vocês numa sexta-feira à noite aqui comigo, né? Um sextou jurídico, podemos dizer assim. Então, quem tiver alguma dúvida também pode me mandar, que a gente tenta sanar ou até mesmo despertar um novo tema. E vou pensar sobre isso, sobre a gente criar o nosso grupo de estudo dessa forma, em lives, né? Em momentos oportunos, com fatos que estejam relevantes no nosso dia a dia, na mídia, enfim, em vários contextos. Laís colocou, foi ótimo, nunca tinha visto um exemplo prático sobre o assunto, verdade. A gente costuma muito a estudar o direito penal, a gente abre o livro penal e começa a estudar, princípio da territorialidade, princípio da extraterritorialidade. A gente fica vendo como se fosse algo que totalmente surreal, que jamais pudesse acontecer, quando na verdade é plenamente possível isso acontecer. Cabe, esqueci até de falar, do ministro da Justiça iniciar essa persecução penal. Então, se rede social quer fazer justiça, quer buscar uma futura condenação, vamos lá, pressão ao ministro da Justiça, porque ele pode sim requisitar o início dessa persecução penal, tá? Então, feito isso, ficou meu forte abraço a todos que estiveram aqui comigo. Como eu sempre digo nas minhas aulas, um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço. Fiquem com Deus e agora sim, sextou.